Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Efatá, do canal Chamada pelo Nome. Sabe, imagine descobrir que aquela riqueza pela qual grande parte da humanidade simplesmente sacrifica a saúde, a família e a própria vida foi, na verdade, cientificamente e espiritualmente projetada para deixar a alma completamente vazia? É uma constatação pesada, com certeza. Muito pesada. O rei Salomão, que foi o homem mais rico que já caminhou sobre a terra, ele olhou para o seu império incalculável e o chamou de Ével. Ével. Sim, uma palavra hebraica que significa tentar agarrar o vento. E é com essa provocação profunda que anunciamos o início de uma jornada espiritual e prática transformadora. Este é o episódio 01 da série especial O Código Secreto do livro Eclesiastes, a prosperidade bíblica que ninguém divulga. E é uma exclusividade do canal Chamada pelo Nome. E a nossa missão neste estudo de abertura, ela transcende a simples leitura bíblica. O objetivo é preparar o terreno da mente de quem nos ouve com a máxima excelência. Nós vamos edificar uma base sólida para, em seguida, estarmos prontos para receber e aplicar a sabedoria milenar de Salomão. Preparar o alicerce primeiro, certo? Exatamente. Trata-se de unir a prática indispensável da organização financeira diária à mais alta profundidade eterna. O conceito de Ével, esse vapor descrito no primeiro capítulo de Eclesiastes, nos ensina uma mecânica espiritual muito clara. A riqueza desprovida do governo de Deus não é apenas imoral, ela é disfuncional. Disfuncional é uma ótima palavra. É como uma miragem, percebe? Você tenta agarrar, suas mãos ficam úmidas, mas continuam completamente vazias. Qualquer prosperidade que tenha a pretensão de ser real e geracional precisa estar fundamentada em um alicerce que o vento não possa levar. Verdade. E uma vez que compreendemos que a riqueza sem um propósito eterno é apenas vaidade e frustração, nós esbarramos em um conflito histórico, um conflito silencioso na mente cristã. Vamos desvendar isso? Vamos sim. Durante séculos, infiltrou-se no imaginário coletivo a ideia perigosa de que a pobreza seria o selo de garantia da verdadeira espiritualidade, sabe? Pois é, uma dicotomia terrível. Sim, criou-se um abismo irreal onde, de um lado, está a santidade e do outro, a prosperidade. Então a dúvida que surge para quem acompanha esse estudo é: como reconciliar a fé genuína com a busca legítima por provisão e crescimento financeiro, sem cair nessa armadilha da vaidade descrita por Salomão? É uma pergunta fundamental. Porque me parece que antes de construirmos qualquer projeto de riqueza bíblica, nós precisamos primeiro implodir o peso da culpa. Com toda certeza. A culpa, nesse contexto, ela atua como um teto de vidro invisível. Um teto que simplesmente paralisa o avanço de inúmeras famílias cristãs. E para desmantelar esse engano teológico, a chave está na observação da própria engenharia das Escrituras. Entendo. Observemos o patriarca Abraão, por exemplo. Historicamente, ele era um homem de posses colossais. Ele mantinha um exército particular de 318 homens nascidos em sua própria casa. Um verdadeiro exército. Exato. Ele possuía rotas de comércio, abundância de prata, ouro, rebanhos que se perdiam de vista. Ele era, em termos modernos, o equivalente a uma corporação multinacional. Nossa, sim. E, no entanto, o título inalienável que a Bíblia lhe confere é o de amigo de Deus. A linha divisória entre a bênção e a vaidade não reside de forma alguma no volume de capital acumulado. A diferença absoluta está em quem ocupa o trono do coração. O trono do coração. O dinheiro de Abraão era um instrumento, não uma identidade, né? Perfeito. Mas isso contrasta violentamente com a figura do jovem rico no Novo Testamento, porque aquele homem, ele tinha uma moralidade irrepreensível, ele guardava os mandamentos desde a juventude. Sim, ele era moralmente correto. Mas o colapso do jovem rico revela a verdadeira natureza do dinheiro quando ele não está submisso ao eterno. Ele não perdeu a eternidade por possuir muitos bens. Ele a perdeu porque os bens o possuíam. Exatamente. Ele servia a uma entidade espiritual chamada Mamon, que é o sistema de confiança na própria riqueza. Quando o mestre exigiu que ele transferisse a sua segurança terrena para o senhorio de Cristo, ele partiu entristecido. O trono de seu coração já estava ocupado, sabe?
Ele sofria da ilusão da propriedade. Essa oposição ilustra algo muito visual para mim. Nós podemos pensar no dinheiro como um súdito em um grande reino. Excelente analogia. Quando Deus ocupa a posição central de rei, o dinheiro trabalha maravilhosamente bem. Ele obedece, ele ajuda a expandir as fronteiras do reino, ele financia a pregação, constrói escolas, alimenta os órfãos e traz dignidade ao lar. Sim, ele serve ao propósito. Mas no instante em que esse súdito tenta usurpar a coroa, no momento em que o dinheiro dita as regras, os medos e as prioridades, o reino interior daquela pessoa entra em um colapso moral imediato. É um colapso fulminante. E o que é fascinante aqui é que a submissão do dinheiro ao Criador altera drasticamente a nossa estrutura psicológica. Altera como? Essa libertação mental promove a transição mais importante que alguém pode fazer em sua vida financeira, que é deixar de ser um dono ansioso para se tornar um mordomo confiante. De dono ansioso para mordomo confiante, uau! O dono vive em estado de alerta permanente, aterrorizado com a possibilidade da perda, porque a identidade dele está fundida ao seu patrimônio. O mordomo, por outro lado, opera sobre uma paz inabalável. E o modelo magistral dessa mentalidade é José no Egito. José é o exemplo definitivo de administração, não é? Sem dúvida. Ele administrou os recursos da casa de Potifar como escravo, geriu a logística da prisão como detento e, posteriormente, orquestrou a macroeconomia do maior império do mundo como governador. A sua excelência não oscilava de acordo com o cargo, percebe? Porque ele tinha plena consciência de que nada daquilo era dele. Ele apenas prestava contas. Ele geria aquela crise global de fome com mãos firmes, mas sem o apego doentio que gera ansiedade. E as Escrituras declaram de forma categórica que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A angústia do acúmulo simplesmente desvanece quando essa verdade desce da mente para o espírito. Desvanece completamente. Mas aqui eu preciso fazer a ponte para a nossa realidade prática. A teologia do mordomo é maravilhosa e libertadora, mas como esse conceito sobrevive ao impacto de uma segunda-feira de manhã? Sabe, com os boletos vencendo e a inflação corroendo o poder de compra de quem nos escuta. Se não somos donos, somos gestores. E um gestor precisa de um método. Sem dúvida. A espiritualidade que não se traduz em governança prática é apenas um idealismo estéril. E é por isso que nós introduzimos aqui a mecânica da arca financeira. A arca financeira, como funciona? O patriarca Noé recebeu instruções de Deus para realizar um diagnóstico monumental e planejar a construção de um refúgio muito antes que uma única nuvem escura aparecesse no céu. Verdade. Você não constrói uma arca no meio do dilúvio. Exatamente. Da mesma forma, cada pessoa que acompanha este estudo necessita urgentemente de um raio-x financeiro implacável. E ignorar o extrato bancário não paralisa o acúmulo de juros. O conselho milenar é a base da contabilidade bíblica. Conheça bem o estado do teu rebanho. O diagnóstico doloroso e honesto é o primeiro degrau da mordomia. O que me leva a pensar que a nossa arca também precisa de medidas precisas e materiais impermeáveis. Não basta apenas juntar madeira de qualquer jeito. De forma alguma. E para estruturar essa arca, existe a regra 10-20-70, que é fortemente inspirada no profundo planejamento estratégico de Neemias durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma estratégia brilhante. Funciona da seguinte maneira. Destina-se 10% da renda para honrar a Deus, reconhecendo o seu domínio absoluto. Depois, 20% são alocados para o futuro. Isso é o betume da arca, sabe? A resina que sela a madeira. É a reserva de emergência e os investimentos que tornam a família a prova d'água contra as tempestades da vida. Perfeito. Por fim, os 70% restantes são a estrutura onde a vida acontece no presente. O desafio é moldar o padrão de vida para caber estritamente dentro desses 70%. E essa proporção cria margem. E a margem é o espaço onde a paz habita. Nossa, muito forte isso. A margem é onde a paz habita. Sim, porque sem margem, qualquer imprevisto se transforma em uma catástrofe.
O planejamento de Neemias não era fundamentado no otimismo cego de que os inimigos não atacariam, mas na preparação diligente, com uma mão na ferramenta e outra na espada. Ao enquadrar o custo de vida em 70% da renda, o mordomo retira de si mesmo a pressão de viver no limite do precipício financeiro todos os meses. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque mesmo com um planejamento excepcional, desenhado de forma prudente ali na planilha, a nossa arca frequentemente sofre sabotagens. E não estou falando apenas das tempestades externas, como uma demissão inesperada ou uma crise mundial. Falo dos vazamentos internos, os buracos que nós mesmos fazemos no casco do barco. Os piores buracos. E os 2 rombos mais devastadores que afundam silenciosamente patrimônio de incontáveis famílias são o consumismo e as dívidas. A parábola do filho pródigo ilustra a anatomia dessa ruína muito bem. A miséria daquele jovem não foi causada por uma recessão econômica no país distante. Não, foi o desperdício. Foi causada pelo desperdício desenfreado. Contudo, há um mecanismo psicológico brilhante no texto. O momento da virada acontece quando o texto diz que ele caiu em si. A razão voltou a assumir o leme que estava nas mãos das emoções. O consumismo moderno, com seus algoritmos e propagandas, ele parece ser projetado exatamente para impedir que o ser humano caia em si. Você tocou no ponto central. A engenharia do consumismo opera como uma verdadeira anestesia moral e cognitiva. Ele contorna o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pelas consequências de longo prazo, e ataca diretamente o sistema de recompensa imediata. O botão de compra com um clique, né? Sem o botão de compra, os parcelamentos a perder de vista, tudo isso serve para manter a mente entorpecida. O filho pródigo acordou em um chiqueiro de porcos porque a anestesia do prazer acabou. O consumismo rouba a sobriedade indispensável ao mordomo fiel. E o resultado dessa anestesia? O resultado direto dessa anestesia é a entrada no cativeiro das dívidas. O texto de Provérbios afirma claramente que o devedor é escravo do credor. E olha, isso ultrapassa a poesia, é uma realidade brutal. A dívida confisca a liberdade de escolha, dita onde a família pode morar, o que pode comer e até mesmo as emoções que predominam dentro de casa. Para ensinar o caminho do resgate dessa escravidão, o relato nos apresenta a viúva do azeite. É uma narrativa que exibe o terror palpável do colapso financeiro. O marido morre, as dívidas ficam e os credores estão literalmente batendo a porta para levar os próprios filhos da viúva como escravos para quitar o débito. O desespero beirava o limite da sanidade humana, sabe? É um quadro aterrorizante. Mas a intervenção divina através do profeta Eliseu não traz apenas um alívio sobrenatural. Ela revela uma metodologia de recuperação de crises que é perfeitamente aplicável até hoje. O primeiro passo exigido pelo profeta foi um inventário, o que tens em casa. Ela não esperou por um cenário ideal ou um resgate externo maciço. Ela usou o único frasco de azeite que possuía. Usar o que já está nas mãos. Isso. O segundo passo foi um exercício de humildade e obediência antes mesmo de compreender a lógica plena, que foi buscar vasilhas emprestadas com os vizinhos. Mas o terceiro passo é a chave mestra da sanidade financeira. Após o milagre da multiplicação, a ordem profética foi claríssima. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vive do resto. Pagar a dívida primeiro. A libertação da escravidão é a prioridade absoluta. Não se pode desfrutar da provisão divina enquanto o jugo do credor ainda pesa sobre o pescoço. E, isso faz todo o sentido teológico. A libertação antecede o usufruto. Em termos práticos, ninguém pode aproveitar a paz de um jantar em família se ainda está olhando por cima do ombro, temendo aquela ligação de cobrança. Exatamente. A paz exige libertação. Mas eu pergunto, como traduzir a ordem profética do azeite para o cenário atual? O que a família que nos escuta hoje, que talvez esteja com o orçamento sufocado por cartões de crédito atrasados e juros compostos, o que ela deve fazer de forma pragmática na segunda-feira? A transposição dessa sabedoria para a nossa época encontra morada no método comportamental conhecido como bola de neve. Método bola de neve? Sim.
Veja bem, a matemática tradicional diria para pagar primeiro a dívida com a maior taxa de juros. No entanto, o ser humano que está afogado em dívidas não precisa apenas de matemática. Ele precisa de esperança e dopamina. Precisa de pequenas vitórias. Perfeito. O método consiste em listar todas as dívidas, independentemente dos juros, e ordená-las da menor para a maior quantia. O mordomo mantém o pagamento mínimo de todas elas, mas ataca a dívida de menor valor com toda a força e com qualquer recurso extra disponível. Ah, entendi. E quando ele paga essa menor? Ao quitar essa primeira pequena dívida, o cérebro registra uma vitória. A sensação de derrota começa a se dissipar. O valor que era usado naquela parcela é então somado à parcela da próxima dívida, criando um efeito de tração acelerado. É uma forma disciplinada e psicologicamente sustentável de testemunhar a diligência sendo abençoada, restaurando a dignidade passo a passo. Tudo a equilibrar planilhas é apenas o estágio da sobrevivência e da organização. É o básico. Nós sabemos que a verdadeira prosperidade bíblica, aquela que transborda e edifica um legado geracional, requer a ativação de leis espirituais muito superiores à simples gestão de planilhas. Sair do 0 a 0 exige competência, mas entrar na abundância exige revelação. Que afirmação poderosa! E se conectarmos isso a uma visão mais ampla, veremos que a excelência na administração dos recursos naturais necessita obrigatoriamente caminhar em aliança com a fidelidade e a honra espiritual. É sobre essa luz que compreendemos a verdadeira natureza do dízimo e das primícias. Um tema que gera tantas dúvidas. Sim, e longe de ser um imposto eclesiástico ou uma taxa de membresia institucional, trata-se de um elevado princípio de reconhecimento de soberania. É vital lembrar que esse ato antecede a rigidez da lei mosaica. Vem bem antes de Moisés. Muito antes. Quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, foi um reconhecimento profundo, espontâneo e grato de que a sua vitória nas batalhas e a sua fortuna provinham inteiramente da mão do Senhor. O dízimo é o atestado mensal de que não fomos nós que produzimos a nossa própria força. Mas é preciso atuar como advogado do diabo aqui, porque essa é a dúvida silenciosa de muita gente. Fique à vontade. Quando os recursos de uma família parecem insuficientes até para a sobrevivência básica, digamos, quando falta o dinheiro do aluguel ou da feira, falar sobre devolver os 10% ou agir com generosidade não soa perigosamente insensível? Nós já vimos muita teologia tóxica manipular pessoas vulneráveis com a promessa de enriquecimento. Como separar o abuso financeiro da verdadeira obediência espiritual no cenário de escassez absoluta? Essa é uma ponderação imprescindível, pois o Evangelho nunca foi e nunca será um esquema de barganha. A resposta celestial para a tensão entre a obediência e a miséria extrema encontra-se na vida da viúva de Sarepta. A história de Elias. Isso. Em meio a uma fome devastadora, ela preparava sua última porção de farinha e azeite para em seguida aguardar a morte de inanição junto ao seu filho. O profeta Elias chega e pede que ela faça o primeiro pão para ele. Aos olhos humanos modernos, Elias seria taxado de explorador insensível. Com certeza. Porém, o profeta não estava tentando arrancar o pão de uma mulher faminta para o seu conforto pessoal. Ele estava lhe entregando a chave para romper uma aliança com o espírito de miséria. A obediência irracional daquela viúva revelou um princípio inquebrável do reino. Semear na escassez não é sobre enriquecer o profeta, é sobre ativar a provisão inesgotável de Deus. Nossa! O milagre dependia daquela semente minúscula ser entregue em meio à dor. Deus não precisava do pão dela, ela é que precisava da multiplicação de Deus. A manipulação exige pelo medo, mas a sabedoria de vida convida à fé, que quebra o ciclo da fome. A entrega da viúva desafia a lógica matemática, mas ativa os celeiros do céu. Ela parou de focar no punhado de farinha que não a salvaria de qualquer forma e focou na palavra do profeta que trazia vida. E quando nós olhamos para a transição do Antigo para o Novo Testamento, essa lei da generosidade atinge o seu ápice. Vemos Barnabé, já na igreja primitiva. Barnabé é o ápice da generosidade.
Barnabé, um levita de Chipre, ele vendeu uma propriedade de alto valor financeiro, um campo inteiro, e depositou o valor aos pés dos apóstolos. E ele não fez isso movido pelo peso de uma lei que exigia uma porcentagem, sabe? Exatamente. O ato de Barnabé é a consagração do entendimento do mordomo. Ele agiu movido por uma gloriosa revelação de que o reino de Deus é o ambiente mais seguro e rentável para se investir. Vender um ativo de alto valor exige uma ruptura completa com a mentalidade de escassez. Uma ruptura total. Ele compreendeu na prática que no reino espiritual a generosidade não subtrai o seu patrimônio, ela multiplica sua influência e o seu tesouro eterno. A avareza tenta reter o vapor. Lembra do Ével? Sim, tentar agarrar o vento. Exato. A avareza tenta reter o Ével, mas a generosidade converte o vapor em pedras vivas de um legado que traça o caminho para as próximas gerações. Esse é o verdadeiro, profundo e imutável segredo dos ricos de Deus. Que arquitetura de raciocínio magistral foi desenhada até aqui? E é de vital importância fazermos uma síntese minuciosa desta jornada. Com certeza. Vamos recapitular. Nós começamos olhando para a futilidade da riqueza sem Deus, compreendendo o enigma de Salomão em Eclesiastes. Em seguida, nós estilhaçamos o teto de vidro da culpa religiosa ao observar a amizade de Abraão com o Criador. Assumimos a identidade inabalável de mordomos, substituindo o medo do dono pela confiança de José no Egito, de Noé e o rigor matemático de Neemias. Desmascaramos a anestesia do consumismo moderno e aprendemos a quebrar as correntes da escravidão das dívidas com a estratégia inspirada na viúva do azeite. E, por fim, fomos confrontados pela necessidade de ativar as leis superiores do dízimo e da generosidade, separando a manipulação da verdadeira fé, inspirados na viúva de Sarepta e no desprendimento revolucionário de Barnabé. É um caminho sólido. E é fundamental reiterar que esta edificação inteira, forjada com alicerces de obediência prática e altíssima visão espiritual, é o pré-requisito irrenunciável para o que está por vir. O coração e a mente foram preparados para suportar o imenso peso e a glória da sabedoria que será desvendada, camada por camada, na continuidade da nossa série sobre os Códigos de Salomão. E, antes de encerrarmos, isso levanta uma questão importante, sabe? Qual questão? Um pensamento provocativo, que deve ecoar pelos corredores da mente de cada vida que nos escuta hoje. As Escrituras registram que o Criador do Universo apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu, literalmente, um cheque em branco. A frase divina foi: "Pede o que queres que eu te dê." Um cheque em branco do próprio Deus. Exatamente. O desafio reflexivo e solene é este: se a majestade de Deus invadisse o seu quarto nesta exata noite e lhe fizesse essa mesma pergunta, qual seria o seu pedido exato? E, de maneira ainda mais cirúrgica, o que essa sua resposta revela sobre quem, no silêncio da sua alma, está de fato governando as suas ambições e o seu coração? Uma indagação profunda que não aceita respostas apressadas ou ensaiadas. Ela exige um autoexame minucioso, corajoso e silencioso. Agradecemos profundamente a escuta reverente e atenta de cada pessoa que acompanhou este mergulho profundo nos princípios eternos das Escrituras. Que o ensinamento de hoje não seja apenas informação, mas que frutifique e traga luz às decisões diárias, quebrando o jugo da ansiedade e inaugurando um tempo de ordem e de paz. Nos despedimos com a certeza de que a palavra não volta vazia, mantendo a atmosfera de respeito, esperança e reflexão gerada por este encontro. Que a paz abundante, a sabedoria e a graça do Senhor sejam sobre a vida e a casa de todos.